Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Mulheres Cheias de Graça. Mas antes de nós estarmos entrando no nosso estudo, não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha se inscrever aqui, que você venha estar curtindo aqui no canal, porque isso ajuda muito para nós. E também deixe o seu comentário para eu saber como é que você está evoluindo nesse estudo, se você tem gostado, o que você tem achado. Deixa aí para mim escrito até mesmo algum tema que você gostaria de estar ouvindo de estudos que eu possa vir estar fazendo no ano de 2021. Então, hoje nós vamos estar entrando na abinha Relacionamentos, que é essa aqui. Deixa eu dar uma viradinha para vocês verem. É essa abinha aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre a disciplina da igreja. E o nosso versículo-chave é 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esse é o nosso versículo-chave deste Então, hoje nós vamos estar falando da família de Deus. E quem é essa família de Deus? A família de Deus somos nós que fazemos parte da igreja. A igreja, ela foi uma ideia exclusivamente de Deus. E, portanto, foi ele que instituiu. A igreja visível é a família de Deus, é o seu povo. Então, muitas vezes nós não entendemos muito bem que hoje nós fazemos parte de uma nova família, que nós fazemos parte de uma família muito especial, que é a família de Deus. Da mesma maneira que um corpo físico está intensificamente conectado, a igreja também depende da função adequada de cada parte em particular. Quando uma parte falha, o corpo inteiro é afetado. Como está lá escrito lá em 1 Coríntios 12, a gente tem uma lista de dons que o Senhor deixou. Vou estar deixando aqui no cantinho da tela aqui para vocês estarem vendo. Quais são esses dons que lá em 1 Coríntios fala? Então, como uma parte da família de Deus, que é o corpo de Jesus, falha em algo em particular, todo o restante ele vai falhar, todo o corpo ele vai ser afetado, porque o que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não faz, o que o meu dedão direito faz, o meu dedão esquerdo não faz. Então nós temos que ter esse entendimento, que no momento que uma das partes deste corpo, dessa família, para de funcionar adequadamente, o restante todos vão parar de funcionar adequadamente. Qual é a parte mais importante deste corpo? Hoje em dia eu percebo, não sei se vocês também percebem nas suas igrejas, mas hoje em dia acontecem muito que as pessoas elas esqueceram quem é a pessoa mais importante desse corpo. E muitas acabam tomando para si esta posição que não lhe pertence, a cabeça. Porque o corpo não pode funcionar sem a cabeça. É claro que é o cabeça do corpo. Então, nem eu, nem você, nem o fulano são os mais importantes da parte desse corpo, mas sim a cabeça. Mas quem é essa cabeça? É Jesus. Ele é a cabeça desse corpo, como está escrito lá em Efésios 1, do 22 e 23. Jesus, ele é a pessoa mais importante de todo esse corpo. No momento que nós
excluirmos essa parte do corpo, o resto não funcionará, não saberá como vai se mover, para onde que vai, o que fazer, não vai discernir o seu propósito. Então, muitas vezes nós, na nossa vida individual, nós temos esquecido de seguir as orientações daquele que vai ter a direção. Nós esquecemos que a cabeça deste corpo é o mais importante, que Jesus é o mais importante. A gente precisa ouvir ele, ter um momento de quietude, ter um momento com Deus, a sós, muitas vezes, para ouvir até mesmo a nossa própria voz. Porque muitas vezes nós estamos rodeados de tantas vozes, todo mundo dizendo uma coisa, dizendo outra, e a gente não sabe quem está falando a verdade, ou quem está falando o que tem que ser falado. Então a gente precisa tirar momentos a sós com aquele que é o nosso cabeça, Jesus Cristo. O ponto-chave é a qualidade dos relacionamentos, é a sensibilidade mútua que os crentes têm entre si. Então, nessa família, a gente tem que parar de pensar individualmente. É eu, somente eu e mais ninguém. Não. O ponto-chave desse relacionamento da igreja, do corpo de Cristo, da família do Senhor, é a sensibilidade mútua. Você pode ler isso lá em Romanos 12, do 3 ao 8, e 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Embora sejamos diferentes, temos que trabalhar juntos. Não importa se eu penso de uma forma, o irmãozinho pensa de outra forma, mas a gente tem que entender que se o nosso alvo é Cristo, nós vamos chegar ao mesmo denominador. Então, cada um desempenha uma função que são de nossa responsabilidade e talento. Lembre-se que o que você for fazer é da sua responsabilidade. E hoje a gente vê como muitos cristãos têm sido imaturos nessa parte, que é a responsabilidade com o seu talento, com a sua parte em trabalhar para o bom funcionamento do corpo de Cristo. O corpo funciona melhor quando cada membro se submete corretamente às ordens da cabeça. Então, dentro do nosso estudo aqui, nós estamos vendo muitas formas de submissão. Agora nós começamos a trabalhar sobre os nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que vem é sobre a igreja, sobre a família de Deus. Então, eu quero que você tenha em mente essa frase, que você não está ali trabalhando para outros irmãos. Você está ali fazendo as ordens de Deus, as ordens do cabeça. Você está ali servindo, não é porque simplesmente você está ali servindo, você está ali ocupando uma posição, uma responsabilidade que Jesus lhe deu, aquela ordem que o Senhor lhe deu. Tornar-se membro da família ocorre-se através do novo nascimento, como podemos ver lá em João 3, do 5 ao 8, quando Jesus está falando com Nicodemos, quando ele está falando sobre o novo nascimento, né? Então, para nós nos tornarmos membros dessa família, nós precisamos nascer de novo. Dentro do estudo Café com Fé, a gente trabalhou bastante o plano de salvação, falamos bastante sobre esse novo nascimento, como é que acontece, o que que você precisa. Então, se você não viu o Café com Fé, que foi o estudo do ano passado, de 2019, eu vou estar deixando linkado para você aqui embaixo o link da playlist do estudo Café com Fé do ano passado, e lá você vai encontrar um estudo falando somente sobre o novo nascimento, que é o plano de salvação. Jesus fez uma declaração bastante surpreendente sobre a família de Deus lá em Marcos 3, 31 e 35 e Marcos 10, 29 e 30. Então, eu vou estar pegando aqui com a minha Bíblia aqui, que já está aqui no meu cantinho aqui. Nós vamos estar abrindo junto o livro de Marcos. Então, aí, corre aí, pega a sua Bíblia para nós juntas estarmos lendo este capítulo. Marcos 3, 31 e até o 35. Diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo.
havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora para te procurar. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Agora vai lá no capítulo 10, para a gente estar lendo junto, do 29 até o 30, que está dito assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura uma vida eterna. Então aqui Jesus ele faz vamos dizer assim, um comentário, né? Uma declaração bem forte sobre quem é a família dele. E que a família dele são aqueles que deixam pai, mãe, irmão, casas para fazer a vontade do pai. Então, se você tem dado prioridade, assim como Jesus dá prioridade à família eterna de Deus, acima dos laços terrenos, você terá tudo aquilo que o Senhor tem lhe prometido através da palavra dele. Então o Senhor lhe promete que aquele que abandonar, ele vai ter mais irmãos, ele vai ter mais mãe, ele vai ter mais pais, ele vai ter mais filhos, ele vai ter uma família muito maior, porque quando nós nos reunimos como igreja, independente se nós nos reunimos dentro, vamos dizer, de 4 paredes, ou agora entre vídeos, que nem tem ocorrido esse ano, que a gente está usando muito das lives, muitos estudos assim, para estarmos em comunhão. Então assim nós recebemos muitos irmãos. Como eu recebi e conheci, ganhei muitas irmãs, muitas filhas espirituais através aqui do refúgio. Eu tenho muito hoje assim, ó, amizades que conversam comigo pelo WhatsApp, que perguntam como eu estou, porque conhecem a minha situação, sabem como é que eu vou fazendo meus estudos, dividem comigo as suas preocupações. Então eu fiz muitos irmãos, uma família muito maior através aqui do refúgio. Então eu vi que eu ganhei de Deus uma família bem maior, muito maior, com muitos irmãos. As relações da família de Deus são eternas, ao contrário do que se dá com a nossa família terrena. Então, nossas relações com as pessoas da igreja nunca terminarão. Então, lá vai aquela observaçãozinha assim para você. Sabe aquele irmãozinho que você diz assim: aquele irmãozinho eu não gosto, eu não pecho muito com ele, não gosto muito do jeito dele. A sua relação com ele vai ser eterna. Então é bom você começar a se organizar com seus sentimentos e suas emoções para que você saiba lidar com aquilo que tem causado essa perturbação, a diferença, que como já falamos, somos muito diferentes uns dos outros, fomos criados muitas vezes diferentes uns dos outros, né? Mas nós aprendemos a estarmos juntos, a nos amarmos, a cuidar um do outro, porque a nossa relação será eterna. Então nós devemos sim estar fazendo parte dessa família, tendo uma comunhão sadia com os nossos irmãos, conhecendo cada um do seu jeito, respeitando a diferença um do outro e podendo viver aquilo que o Senhor tem para nós. Comunhão. O que significa a comunhão? É uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, uma identificação. A comunhão, ela está apontada entre 2 direções, a vertical e a horizontal. Os crentes, eles têm uma comunhão entre si que é horizontal. Então, nós precisamos
ter essa comunicação. E também compartilhamos do mesmo Pai, que é a comunicação vertical. Então, nós precisamos ter esses dois tipos de comunicação. A comunicação com Deus gera comunhão com os outros. Quanto mais você se comunica com Deus, quanto mais você está próximo de Deus, quanto mais você se dedica a esse relacionamento com o Pai, mais amor, mais misericórdia, mais paciência, mais dedicação, mais alegria você vai ter em manter comunhão com a família, com os irmãos. Paulo chama a atenção ao fato de que, assim como há uma ordem dada por Deus para a nossa família terrena, há uma ordem semelhante para a família da igreja. Lá em 1 Timóteo 3, do 14 ao 15. Então, pega lá sua Bíblia para nós estarmos juntas olhando qual é essa ordem, né? Que Paulo deixou escrito para nós. Timóteo 1, 3, 14 e 15. Diz assim: escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, aqui, Paulo diz que há uma regra e toda a palavra que foi escrita aqui, ele nos ensina como nos comportarmos. Então, a gente tem que aprender a comportar-se na casa de Deus. Eu vou deixar para você estar lendo todo o livro de Timóteo, que é um livro muito bom, para que você possa estar se aprofundando mais em quais são essas ordens que o Senhor deixa para nós como igreja. E se você quer saber mais desse assunto, quer se aprofundar mais nesse assunto específico, comenta aqui embaixo. Eu quero saber mais sobre a ordem que o Senhor deu para sua casa. Que eu vou estar fazendo um vídeo separadamente, somente conversando com vocês quais são essas formas que Paulo falou que devemos nos comportar na casa de Deus. Então, se houver interesse, comenta aqui embaixo que eu vou estar fazendo um vídeo separado só sobre esse assunto. O proceder, que seria a outra palavra que em algumas bíblias você vai encontrar no lugar de comportar-se. O que seria isso? No grego, é anastrepto, que é conduzir a si mesmo, comportar-se e viver. Então, provavelmente a palavra em grego, meninas, essa não saiu nem certinho, né? Então, é só para vocês entenderem. Então, o que seria esse proceder, esse comportar-se? Paulo, ele nos ensina que nós devemos nos conduzir a si mesmo, ter uma condução correta, comportar-se corretamente, viver corretamente. Nós devemos seguir aquilo que a palavra do Senhor tem nos instruído a fazer, para que nós não venhamos envergonhar o evangelho, mas que nós venhamos sim ser testemunhas do amor de Deus na família que é a igreja. Então, que a partir de hoje nós venhamos nos submeter àquilo que o Senhor tem para nós como membros dessa família, essa família espiritual que é a igreja do Senhor, que foi instituída por Ele, que é algo feito pelas mãos dele, que ele desejou essa igreja, essa família. Então, que nós venhamos nos portar com responsabilidade para fazer parte dessa família, que nós venhamos nos conduzir, né? Com responsabilidade. Bom, meninas, então fica por aqui o nosso estudo. Beijinhos, até o próximo estudo. Tchau, tchau!